que o próprio canto em si ele vai denotar ancestralidades quilombolas da região. E como que através da música, como através do canto, a gente consegue observar ou entrever, ver entre as pedras, né? Ver entre, né? Indícios de uma ancestralidade, no caso quilombola, né? Para isso, deixa eu pegar aqui a nossa lista de chamada. Depois eu vou dar uma atualizada lá no Cigarro também, que ele está um pouquinho desatualizado, né, moçada? Hoje é dia 6 de agosto. Não, hoje é dia 10 de agosto. 10 de agosto. Vamos ver quanto já tem aqui. Nós já somos 28, né? Por enquanto aqui. Alberto Miguel. Alberto. Ana Carolina. Presente. Bruno Neri. Bruno. Christian Ribeiro. Presente. Beleza. Eduardo Soares. Presente. Igor. Tem um Igor só, né? Aqui. Igor. Também não? Isabela Gonçalves. Presente. O Bruno tá aqui. João Marcos. João. Luana Ribeiro. Presente. Lucas Silva. Presente. Luiz Guilherme. Presente. Maria Clara Quinteiro. Maria Clara. Não. Maria Eduarda Teixeira. Presente. Marina Barbosa. Não sei quem que mandou aqui. Marina, beleza. Nicole. Vamos ver aqui, tá chegando. O Teams às vezes... agora chegou. Beleza, presente também. Nicolas. Presente. Pablo Rafael. Presente. Pedro Lucas. Presente. Rafaela Caroline. Presente. Brian Manuel. Brian. Christian Salles. Aqui. Gabriele Kelly. Gabriele. Beleza. Guilherme Henrique. Presente, professor. Beleza, Guilherme. Henrique Frigo. Henrique. João Vitor. João Vitor. Luiz Henrique de Souza Ferreira. Presente. Beleza. Luiz Otávio. Luiz Otávio Faria Martins. Não? Miqueias Henrique. Miqueias. Engraçado, Miqueias não é de faltar. Nauan.
Presente, professor. Beleza, Nauana. Professor, eu acho que o Miquel faltou porque deu um problema no notebook dele. Ah, legal, legal. Obrigado por avisar. Ah, que isso. Aqui. Beleza. O Rafael, é Adami ou Adami? Como é que pronuncia, Rafael? Pronuncia Adami. Adami? Beleza. Rafael de Paula. Rafaela Garcia. Rafaela Garcia. Renan Silva. Presente. Beleza. Samuel Canguçu. Opa. Bom. E, bom demais. Sara Ferreira. Sara? Chegou agora. Thaísa. Thaísa. Acho que ela deve estar aí, mas o microfone não deve estar funcionando. Thiago Belo. Presente. Beleza. Vinícius. Vinícius. Wellington Costa. Wellington tá aí. Beleza, então, meus caros. Ao final da aula também eu pego a presença. Professor, você não chamou Oi. meu nome, não, professor. Quem que tá falando? João Marcos Garotti Fonseca. Oi, João, eu falei no início, quer ver? Talvez aqui, ó. No início, eu não ouvi o senhor falando, não. Ah, que bom que você falou, porque agora botei presença, hein? Ô, Felipe, Oi, quem tá falando? a Thaís Thaís. tá aqui, viu? Meu microfone que não tava pegando. Ah, ok. Beleza. Eu marquei aqui. Deu pra perceber que você tava falando aí. Beleza, então, pessoal. O que ela tá falando? O Rafael, beleza. O Rafael tá aqui também. Rafael de Paula. Cadê? Rafael de Paula, beleza. Então, gente, a gente, nessa nossa 10ª aula, a gente vai prosseguir os nossos raciocínios dentro de música como uma linguagem, né? Vendo um estudo de caso da prática de Serra Preta, na Bahia, que é uma prática do canto de trabalho, né? Vamos projetar aqui rapidamente. Tudo bem, Rafael? Então, na nossa última aula, a gente viu que para entender música como uma linguagem, ou música próxima do conceito de linguagem, a gente tem que partir da premissa de que as estruturas de significado, ou seja, o que integra, compõe, o que a gente chama de música, né? Essas estruturas elas vão estar relacionadas com outras esferas de entendimento, não exclusivamente sonoro por si só, não é? Isso implica dizer que a música ela está vinculada ou fundamentada, né, num contexto social, ou seja, como que os seres humanos se agrupam, né, quais seres humanos estão se agrupando, e, ao mesmo tempo, culturalmente fundamentada. O que decorre dessa associação? Então, a música sempre vai estar fundamentada nessas esferas de entendimento sociocultural. Então, essas estruturas de significado, ou seja, os elementos que compõem a linguagem musical, elas vão se portar como representações, né? Então, quando algo representa algo, né, significa que detém características, apresenta-se como indício, né, vai indicar determinado entendimento, não somente sonoro, né? E essas representações, elas podem ser da ideia de mundo de um determinado povo, determinado agrupamento humano. As estruturas hierárquicas da sociedade, como que aquela sociedade se organiza, ela é verticalizada? Existe alguém que está lá no topo, por exemplo, um monarca, um rei, e quem está na base? Ou não? Ela é mais horizontal e as pessoas participam desse fazer social, né? Dos espaços de sociabilidade onde essa música ocorre, essa música está sendo realizada dentro de um teatro, dentro de casa, no quintal da casa, né?
na rua, num espaço aberto, no campo, né? Ou seja, essas representações elas podem tanto se dar graficamente, ou seja, você pode registrar graficamente essa prática, e daí que a tradição europeia, lá desde o século XI, vai propor uma representação específica, que é a representação da partitura. É um tipo de representação, né? Música não necessariamente é a partitura é um mapa, a partitura é a fotografia do momento da realização, né? Ou não, todas essas representações, né, elas podem aparecer por outras estratégias de representação, né? Nós temos sociedades ágrafas, são sociedades que não exprimem ou representam seu conhecimento através de elementos gráficos. Elas não têm escrita, né? Mas tem outras práticas, tem a oralidade, tem a gestualidade, tem a mitologia, a cosmogonia daquele povo. Cosmogonia, criação do universo, não é? Não necessariamente precisa estar num livro para aquele conhecimento existir, ser passado de geração em geração e fundamentar todo o entendimento de vida daquele povo. E a música está atrelada a isso. A música não é desconexa das partes culturalmente fundamentadas de uma determinada cultura, de um determinado povo, né? E a gente viu isso semana passada, iniciamos a nossa questão. Hoje, a gente vai fazer um estudo de caso. E o que é um estudo de caso do ponto de vista metodológico, né? Do ponto de vista de como que nós acionamos ferramentas para conseguir identificar essas estruturas de significado de uma determinada música, né? Então a gente vai utilizar um exemplo, que é o exemplo de Serra Preta, na Bahia, que é um canto realizado durante o trabalho, durante o processamento do milho, né? Os agricultores, os trabalhadores rurais, eles, né, fazem a colheita do milho, e para processar o milho, tirar o milho do bagulho ali, tirar a casca e debulhar o milho, eles cantam, né? Só que esse canto não é somente um passatempo ou um passar de tempo durante o trabalho. É a própria ideia da comunidade que está sendo apresentada durante o canto, não é? E a gente vai ver o que isso tem a ver com o passado deles, né? Trecho de uma série de documentários produzidos pelo Sesc São Paulo, né, que foi em Serra Preta, na Bahia, coletou essas práticas desses agricultores, né, e lançou recentemente. Esse vídeo de 2018. Vamos ver aqui. Opa. Oi, professor, desculpa o atraso. Oi, tudo bem? Quem tá falando? Maria Clara? É, Beleza, Maria, tive tranquilo. um pequeno imprevisto aqui e me atrasei um pouco. Beleza. Então, eles foram me ensinar a quebrar o milho, né? Que eu nunca tinha feito, né? A gente vive tão distante disso. Que a ideia ali era fazer como se faz mesmo, né? O milho está na palha, né? E aí o pessoal tirar o milho da palha e fazer a bata. Daí, quando ele chega lá, alguém já tinha deixado tudo bonitinho. Tudo arrumadinho, ele ficou muito bravo, né? E aí a gente foi lá pra roça para pegar alguns milhos na palha, né? Cadê um cara? Mas não combinou aqui, rapaz? Combinou, mas ficou tudo no meio daquele glaço. Eu vim aqui fazendo um dia cheio, eu tava na rua. Você já... Eu não já quero, não. Vai lá mostrar a roça. Agora não vai bater ninguém, não. Meu coração parou, eu morava dentro dele, foi embora e me deixou. Foi embora e me
A gente teve o encontro ali, né, com o seu timinho, foram chegando os trabalhadores ali, e aí eles começaram espontaneamente a gente nem pensava, né, que eles já iam começar a cantar ali mesmo, e de repente começou uma cantoria e foi muito emocionante, porque ali estava muito verdadeiro tudo, né? Eles estavam ali na terra deles, né? Estão trabalhando, a enxada vira um instrumento de trabalho, começa a bater na enxada e ali o samba vai se dando, mostrando para a gente, não com distanciamento, né, artístico, vamos mostrar como se canta, não, brotou deles ali, né? E vai fortalecendo uma relação de confiança mesmo, né? Porque não é aquela coisa de você chegar num lugar e gravar tudo que é deles e pegar aquilo para você e sair, né? Ah, isso aqui nossa, eu tenho esse material aqui comigo. Isso gera depois muita desconfiança, né? Já passei por comunidades mas o que você vai fazer com isso, né? Até essa música a gente ficou tentando entender um pouco do que quer dizer, se vai dizer a mamãe na cozinha que o gato do mato pegou a galinha na boca da mata, né? Como é um remanescente de quilombo ali, né? Muita gente fugiu para lá. Tem uma dedução, que não é uma dedução só minha, que eu já ouvi de historiadores e tal, que esse é um código, né? Que aparece muito nas músicas, né? Que é um jeito de você falar, talvez seja o capitão da mata, né, buscando ali alguém, um escravo, e o escravo fugindo. Então, assim, um jeito de avisar alguém, ó, vai dizer no meio da cozinha que o gato do mato pegou a galinha na boca da mata, né? Então, muito provavelmente, isso a gente não pode afirmar 100%, mas eu acho que é muito provável que seja isso, né? Que seja uma maneira que isso aparece muito nas músicas, né? Dos escravos e dos batuques, dos jogos, tudo, que é um jeito de você ter uma conversa que o capitão não vai entender e tal, mas que você está dando um aviso ali, ó, foge que ele pegou um, né? Beleza, pessoal. Vocês já escutaram falar desse canto lá em Serra Preta, na Bahia? Até o momento, não. Também não, só escutei agora. Muito legal. Não tinha ouvido falar não, professor. Legal, né? E esse canto, como a própria pesquisadora falou para a gente, né? É um canto que denota certa ancestralidade quilombola, né? Ou seja, aquela região, né? Os antepassados daqueles agricultores todos provavelmente vieram da necessidade de sobrevivência do africano nascido no Brasil, do africano escravizado, né? Trazido pelo tráfico transatlântico, né? Durante o período colonial, essa necessidade de sobreviver à tortura, ao assassinato, né? O que a gente entende muito bem esse passado horrível que nós temos no nosso país, né? Então, toda aquela comunidade, todo aquele conjunto vai se fundamentar numa cultura que é uma cultura de resistência dessas identidades, não é? Isso vai estar expresso na prática musical deles. Você quer falar alguma coisa, Guilherme? Não, professor, desculpa, eu liguei sem querer. Nem percebi, ainda bem que você falou. Beleza. Então, gente, nós temos duas atividades, uma atividade agora em 2 momentos, né? Vocês vão ter que pesquisar essa gravura aqui. Vamos botar aí, como é uma gravura muito simples de ser achada, do Johann Hugendas, que foi um pesquisador, foi um naturalista que veio para o Brasil no início do século XIX, tá? Tranquilamente no YouTube, vocês conseguem, no YouTube não, no Google vocês conseguem identificar ela. Então, o primeiro passo é analisar essa gravura, localizar, analisar a gravura,
1835, hein? E a gente vai comparar depois no Padlet, né, que nós vamos entrar, o que tem de similitude entre uma gravura de 1835, lembrando que o Brasil, nessa época, era um país oficialmente escravista, né? O que o Rugendas, que é um viajante, registra dessa prática de 1835 e quais são os pontos de similitude, de semelhança entre o que está nessa gravura e o que a gente acabou de ver lá em Serra Preta, na Bahia, tá? Vocês têm aí 10 minutinhos para fazer isso. Ô, professor, você repete de novo? Falou muito rápido. Ah, tá. Vocês vão procurar essa gravura chamada Batuque do Rugendas, tá? O nome dele está no chat. Depois que vocês analisarem, procurarem identificarem, né, essa gravura lá de 1835, vocês vão analisar essa gravura, comparando com o que a gente acabou de ver, né, lá que ocorre em Serra Preta, na Bahia, e vão acessar o Padlet e botar o ponto que você achou de similitude. Ficou um pouquinho mais claro? Agora deu para É entender. meio que eu vou comparar uma figura com a outra e Vocês vão... escrever lá. Isso. Uma figura, essa gravura lá de 1835, tá? Por quê? Para a gente tentar observar esses indícios dessas estruturas de sentido que tem na música. Para a gente conseguir contextualizar a prática dele. Oi? Para comparar, é para ver essa gravura aí no Google ou é no YouTube? É no YouTube, né? Não, é no Google. No Google. Ah, no Google? Pode procurar no Google que tá tranquilo. Acha lá. Professor. Oi? Aí eu comparar essa figura com o que mesmo? Com um vídeo que a gente acabou de ver. Vou botar o vídeo então aqui. E se tiver alguma dúvida, pode recorrer. Aí vocês têm aí 10 minutinhos, 11h24, né? A gente começa a nossa análise. E lembrando que tem que registrar tudo no Padlet, viu? Que é esse segundo professor, link. Como que eu escrevo lá no Padlet? Você pode acessar, ou você pode fazer um login com sua conta Google, ou você pode deixar anônimo. Você só entra e clica. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou projetar. Eu acho que fica mais fácil, né? Pra vocês entenderem. Tá todo mundo vendo aqui o Padlet? Sim. Aí você vai clicar aqui embaixo, tem um mais, tá vendo? Na hora que você clica aqui nesse mais, ele vai abrir uma caixa onde você vai botar, né? Aqui, ou você escreve em cima ou você escreve embaixo, não importa, né? E você utiliza, né? Você escreve o que você quiser e bota o seu nome. Qual que é o ponto em comum que você acha que tem nessas duas práticas? Beleza? Beleza, professor. Muito obrigado. Beleza, então.
Pessoal, um de vocês já colocou? Faltou só botar o nome, tá? Quem escreveu indivíduos da mesma ou semelhante etnia, lembre de botar o nome. Professor, Oi, Samuel. como é que chama a cidade que os caras lá moram? Serra Preta, Terra Preta, é em qual estado? Bahia. Obrigado. Dois minutinhos só, tá, pessoal, para terminar.
Pessoal, quem escreveu, todas as pessoas se reuniram para cantar, alguns com ferramentas, tarará, tarará, bota o nome, tá? Para deixar, digita lá para botar o nome. Beleza. A medida da aula vocês vão botando lá também, tá? Não deixa de completar, mas pelo tempo já passou. Eu vou registrar, evidente, quem participou da atividade, tá? Mas para a gente avançar, gostei muito das percepções que vocês tiveram. Muitos de vocês observaram, sim, a relação étnico-cultural, né? A gente está falando de uma gravura de 1835 que registra um tipo de prática cultural de dança e música que é o batuque, né? Eminentemente por negros, por pretos, né? Numa relação escravista. O Brasil, em 1835, é um país escravista. Vocês observaram essa ancestralidade, né? na prática desses indivíduos, ou seja, quem que está ali, e ao mesmo tempo alguns de vocês também denotaram o local, né? Esse campo aberto, né? Na mata. Então, para a gente observar esses indícios, né? Tem um autor que eu gosto particularmente, que é um italiano chamado Carlo Ginzburg, que ele lançou mão da ideia de paradigma indiciário. Como é que a gente consegue localizar essas estruturas de sentido e representação através de indícios, através de pistas, de detalhes, né? Então, essa é a gravura de 1835 que o Rugendas registrou quando veio ao Brasil, e quando a gente compara com a prática em Serra Preta, na Bahia, a gente vê que existem tradições ou certas ancestralidades desses povos, né? O primeiro quesito, o primeiro indício que a gente pode ver dessa memória, né, ou dessa prática de representação não necessariamente gráfica, mas pelo comportamento dos indivíduos, é o local onde eles decidem fazer aquele samba de roda, né? Na sombra de uma árvore, num campo aberto, ali na entrada do pasto, perto da casa de alguém, de algum dos agricultores, eu imagino, né? Além disso, além do local onde eles estão fazendo, eles não estão dentro de uma casa, eles não estão num teatro, eles não estão no quintal da casa, né? Eles estão ali no mato, literalmente, né? Próximo a uma residência, na entrada de um pasto, né? Ou próximo até de onde o milho está sendo processado, né? A plantação do milho em si. Além disso, nós temos essas ancestralidades nos participantes, não é? A gente vê que, eminentemente, em 1835, né, nós temos indivíduos pretos e negros ali, né, dançando, né, nessa região aberta, e também lá em Serra Preta, como um local de resistência quilombola, né, a gente vai ter os descendentes desses indivíduos escravizados, né? Então, além dos participantes, a gente também tem a disposição espacial que é utilizada, a ideia da roda, a roda como uma organização espacial que vai denotar horizontalidade, né? Questões horizontais entre esses participantes, não tem ninguém que está em cima da árvore, ou alguém sentado numa cadeira que está vendo os agricultores fazendo isso, né? Todos ali estão no mesmo patamar, participando da mesma forma dessa prática. Então, a prática participativa, assim como em 1835. Existem pessoas ali que estão assistindo de fato, né? Mas todas interagem, participam dessa roda de samba, não é? Desse batuque. Mesma forma é o contexto da prática, né? Lá na gravura de 1835, esse detalhe muito bem registrado pelo Rugendas, que é um chapelão, né? Um chapéu ali para proteger do sol e uma trouxa com algo que alguém estava levando, né? Se a gente pensa que há uma narrativa, existe uma narrativa por trás também dessa gravura, a gente pode conjecturar que alguém estava passando, viu a roda e deixou, né? Estava vendo a roda de batuque e deixou as coisinhas no canto e foi participar, né? E da mesma forma, nós temos a utilização de enxadas e pandeiros, enfim. A gente pode pensar que em algum momento dessa prática, algum agricultor que estava roçando
numa parte próxima do batuque, foi com a enxada dele e a enxada virou ali um instrumento musical percussivo dentro da própria roda, não só as palmas, né? Ou seja, é um contexto não necessariamente performático, que foi o que a pesquisadora classificou de distanciamento artístico, e alguns de vocês perceberam, né? É um contexto de prática participativa, né? Não tem horário, não tem ingresso para se participar disso. Você chega e participa da roda, não é? Fora esses detalhes, né, para a gente continuar interpretando essas práticas, a canção Xoxô do Gavião, né? Quer ver? Vamos escutar ela de novo? Ai, cadê o mouse, gente? Alguém tá com o microfone aberto aí. Pessoal, ó o microfone aberto. Então a gente percebe uma outra janela de ver essas ancestralidades e ter esses indícios dessas estruturas de significado pode ser a própria letra do canto que eles fazem, que é esse segundo momento, que é um momento diferente, onde eles estão, parece que é no salão de algum local, às vezes uma cooperativa, a gente não sabe, não é definido, e lá eles estão processando o milho, né, batendo no milho para debulhar o milho. E eles cantam essa memória deles. Primeiro, a primeira coisa que aparece é esse show, né? Show é uma partícula que a gente utiliza quando a gente deseja expulsar algo, né? Então, esse desejo de distanciamento que se inicia no próprio canto. A primeira coisa que o canto fala é: saia daqui, né? Gavião, quem que é o gavião? Né? Depois disso, é o vai dizer, que assim como a pesquisadora apontou também, indica esse aviso comunitário, né? Essa ideia de comunicar entre seus iguais para sobreviver em coletividade, sobreviver distante da tortura, do assassinato e da prisão, do trabalho, né, forçado, que é o escravismo. Então, essa necessidade de sobrevivência da comunidade. O gato do mato, que pode se aproximar da ideia de capitão do mato. Capitão do mato era aqueles indivíduos responsáveis, né, por localizar e capturar, literalmente prender, né, negros que não compactuavam com o sistema escravista e desejavam fugir, não só negros como indígenas também, né? Então essa ameaça que é o capitão do mato está chegando, então vamos avisar, vamos dizer aqui na comunidade para todo mundo ficar esperto. Ao mesmo tempo, a boca da mata. A boca da mata seria esse local que é distante, de certo modo, do terreno ocupado. Então você tem um local de resistência quilombola, né? Você tem os assentamentos, as casas, as roças, e próximo desse local, que seria o limite, a fronteira entre a sociedade que está se tentando preservar e ameaça, né? Representada pela boca da mata. Né? Então, a letra em si, a verbalização dessa memória, né, registrada na letra do canto, também vai sublinhar ou indicar o indício de uma prática que tem essa ancestralidade. Eu não sei se vocês já viram um mapa de um quilombo antes, né? Eu trouxe aqui para a gente ver. Isso é um mapa do quilombo de São Gonçalo, em Minas Gerais, no século XVIII. Né? No sul de Minas tinha um grande quilombo, que é o quilombo do Campo Grande. Né? Sul de Minas inteiro. Era os sertões, né, da Mantiqueira ali, tinham esse quilombo do Campo Grande. E esse é o quilombo de São Gonçalo. Né? Pela legenda da carta cartográfica, pela legenda do mapa, a gente vê que tem casa de ferreiro, ou seja, tem toda uma produção econômica ali, tem barracos por onde esses indivíduos fugiram, né? Esse é um documento do colonizador, não do colonizado, né? Não do escravizado. Eles tinham horta, ou seja, produção de alimento local, né? E todo um processo de defesa. Esses rajados, né, eram defesas de bambu que toda aquela comunidade se tinha, né?
fazia protegida, um muro ali para isolar essa comunidade. Casas e roças, ou seja, um processo de habitação e vivência coletiva naquele local, né? E ao mesmo tempo, a gente consegue entender que o quilombo em si, como uma resistência, vai ter toda uma estrutura urbana, né, de fato. A produção de alimento, economia local, pessoas vivendo, né, processo de defesa, né, e Professor, processo... Oi. você tá transmitindo, mostrando a foto do quilombo? É. Ainda tá na tela Gente, já tá aparecendo ainda a música, a letra da música. Ah, é? Uai, então... Oi, gente, vamos voltar aqui. Legal que vocês avisaram, tá? Confirma aí se foi. Agora foi. Agora foi. Tá aparecendo. Beleza. Então, gente, essa é o mapa de um quilombo lá do século XVIII, quilombo de São Gonçalo, né? A gente vê que tem todas essas estruturas, não é? Avançando um pouco, né, que eu já havia comentado, a gente tem esse processo de identificação dessas estruturas, tanto econômicas quanto de sociabilidade, né? Que é a casa onde as pessoas moram, uma casa de ferreiro, né? Onde você vai ter ali a manufatura de peças essenciais para o trabalho, às vezes uma enxada, não é? Uma horta, onde eles provavelmente esses indivíduos cultivavam seus alimentos, né? Essas estruturas rasgueadas, né, representam bambus, né, que era utilizado para a defesa daquele local, né? Então imagina que a boca da mata onde está na canção seria esse depois do bambu, né? Então se a gente utiliza para ilustrar tanto o canto quanto a prática, imagine esses indivíduos nesse local próximo de casa, ali na horta, trabalhando, decidiram fazer um batuque, né? Aí esses indivíduos, eles ficam sabendo, né? Alguém avista a movimentação além da defesa, né? Alguém chegando, aí o capitão do mato chegando para tentar dissolver essa cidade, para tentar dissolver esse núcleo, né? E um comunicado, olha, fica atento que a ameaça está chegando, ameaça além da nossa fronteira, ameaça de outras, né? Do sistema colonial de uma forma geral. E quilombos, né, eles se deram no Brasil inteiro. Esse é o de São Gonçalo, em Minas Gerais. Como eu havia falado, no sul de Minas tinha o quilombo do Campo Grande, no sertão da Mantiqueira. Então, o que a gente pode entender nessa prática desse canto, enquanto representação sociocultural? A gente viu através do registro iconográfico, ou seja, da gravura do Rugendas, lá de 1835. A gente viu a análise contextual do canto Chô Gavião, que é fique esperto, um aviso comunitário, fique esperto que o capitão do mato está vindo, está chegando. Tudo isso pode ser entendido enquanto indícios dessa prática que é musical e está numa cultura específica, que vai denotar essa ancestralidade quilombola, né? A gravura demonstra para a gente os participantes, né, esses pontos de similitude, os participantes, o local de prática, o contexto de prática com os instrumentos, né? A letra denota para a gente, comparando com um mapa, né, com a cartografia de um quilombo, a espacialidade de um quilombo, né, onde que as pessoas se organizam, o tipo de produção que tinha lá dentro, não é? E tudo isso está presente no canto desses indivíduos, ou seja, não é só cantar enquanto se bate no milho para debulhar o milho, não. É acionar a própria memória daquele local. É como se um museu abstrato apresentasse para a gente ali naquele momento, né? O museu vai ter a curadoria do museu, né? Tem aquele quadro ali, aquela escultura, aquele documento. No canto deles, essa curadoria, ou seja, a maneira como se apresenta, é a própria comunidade. Esse é o meu elemento de memória, né? Então, tendo-se em vista a premissa conceitual da música como uma linguagem, a gente identificou lá em Serra Preta, na Bahia, estruturas de sentido ordenador, ou seja, o que compõe, aquilo não é feito aleatoriamente, aquilo é feito com sentido, né? Dessa prática lá de trabalho em Serra Preta. Não é só cantar, é lembrar do próprio passado, né? É apresentar elementos de memória, elementos de sentido, pela sonorização de experiências ancestrais, né? E a gente viu que, diferentemente lá da ópera austríaca, em Salzburgo, no século XVIII, onde o monarca ficava no meio, todo mundo ficava orbitando ele,
as pessoas ali têm uma horizontalidade, né? Uma questão horizontal da roda, né? O sentido comunitário, participativo, de autopreservação, seja no canto ou seja na disposição espacial dos mesmos, não é? Alguma dúvida, gente? Esse tipo de estudo, esse tipo de entendimento de práticas musicais é muito adotado por uma corrente científica autodenominada etnomusicologia, né? Isso não tem nada a ver com o que a gente vai... Isso é um além, né, para vocês entenderem. E esses pesquisadores, eles estão preocupados com isso, né? Lembra que na aula passada eu falei, tem gente que está preocupada a música como um objeto e tem gente que está preocupada a música como uma prática, né? Então, esses pesquisadores que vão para a música como uma prática, eles estão preocupados exatamente com esse tipo de questão. Como as pessoas estão fazendo, onde as pessoas estão fazendo, de que maneira as pessoas estão fazendo e o que sublinha essa prática, o que fundamenta essa prática, né? Aqui a gente fez um estudo de caso lá em Serra Preta, na Bahia. Recorremos à documentação iconográfica, gravura e cartografia, além da análise contextual da letra, né? Então, são estratégias para a gente entender. Nas próximas aulas, a gente vai entrar num processo de seminários de composição, onde vocês vão se tornar agentes ativos no processo composicional, né? Sempre lembrando, vocês vão estar utilizando representações. Vocês vão acionar a sua ideia, toda a sua imagética, o que você projeta musicalmente, não é? Mas como representações de onde vocês estão, de onde vocês vieram, quais são as suas relações culturais familiares, quais que são as suas perspectivas ideológicas e de vida, né? Tudo isso expresso na música. Tá bom? Próxima aula, então, gente, a gente inicia esse processo, tá? E a lógica dos seminários leva atividade para fazer durante a semana, traz atividade, todo mundo analisa, comenta. Outra proposta de refinamento dessa prática vai, reflete de novo, faz e traz de volta, né? Para a gente conseguir praticar criativamente, né? Atuar criativamente e de maneira reflexiva e crítica. Tá bom? Que é o ideal, né? Alguma pergunta, pessoal? Não? Então, vocês estão liberados. Até a próxima semana, tá bom? Lembrando que... Oi, pode falar, Pedro. Eu ia falar tchau, professor. Não, mas lembrando que semana que vem a gente começa esse processo criativo, seminário de composição, tá? Experimentação e composição em música. Até mais, professor. Até mais, não esquece a gravação, Falou, professor. Até a próxima. Falou, professor. Alô, até mais. Ô, professor, não sei se você ouviu falando da gravação. Tá. Miqueias, né? Eu não tinha respondido a chamada, que eu tive um problema.